Olá, tudo bem? Eu sou Evandro Fernandes do seu canal Mais Saúde na Web. E hoje nós vamos falar um pouco sobre erros. Quais são os erros que você comete ou quais são os erros que você já cometeu? Você parou para pensar nisso? Você já analisou que na sua vida, em alguns momentos, você comete erros ou que você já tenha cometido erros? Pois isso é natural. Não se entregue, não se crucifique, não se julgue por cometer erros, mas é preciso analisar esses erros que cometemos na nossa vida, na nossa rotina, no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente familiar, no nosso círculo de amizades, enfim, todos cometemos erros, não é verdade? Quais são os erros que você comete? O que te leva a cometer esses erros? É falta de conhecimento? É falta de paciência? É falta de aptidão? É falta de equilíbrio emocional? Quais são os erros que você comete, né? O que te leva a cometer esses erros? Quais são os motivos que te fazem cair em erros na sua vida, seja em qual aspecto for? Essa é uma análise muito importante, porque se a gente conseguir olhar para isso, olhar para os erros, enxergar, entender os erros que a gente comete e quais são os motivos que nos levam a cometer esses erros, a gente pode começar a trilhar um caminho melhor. A gente pode começar a pensar e a enxergar um novo caminho, uma nova oportunidade e uma forma diferente de agir e de pensar. Muitas vezes pode ajudar a gente a eliminar esses erros, né? Então, quando você comete um erro, muitas vezes, se a gente pensar num erro profissional, por exemplo, né, numa ação equivocada, numa ação indevida, o que te cometeu aquele erro? Então, é importante parar e pensar para analisar. Nossa, esse erro eu cometi porque eu não tinha experiência suficiente nessa ação, não tinha experiência com esta questão e por isso acabei cometendo um erro. Ou muitas vezes existe um outro tipo de erro, né, que eu considero como um erro de atitude, por exemplo, né? Uma discussão que é gerada, uma situação de desconforto num diálogo equivocado, acaba sendo um erro, porque muitas vezes a gente perde o equilíbrio e afeta outras pessoas ao nosso redor. Então, como que você olha para esse tipo de situação? Como que você reage a esse tipo de situação? E como que você se comporta mediante uma situação como essa? Que erros você tem cometido? Você repete esses erros? Nossa, se eu cometi esse erro ontem, hoje eu cometi esse erro de novo. O que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo no seu caminho que está fazendo você repetir esses erros? Porque errar, gente, errar é algo até natural. Não, o que a gente não pode é se julgar, se recriminar, tornar-nos, né, um criminoso porque cometemos um erro. Não, isso não pode ser feito nem com a gente e nem a gente com os outros. Mas é importante observar se este erro ele é frequente. Este, né, na verdade, seria o ponto de alerta, o ponto de atenção. Se eu estou cometendo um erro repetidamente, muitas vezes errando do mesmo jeito, da mesma forma, aí sim acende-se uma luz vermelha que a gente tem que prestar atenção. Porque errar faz parte do aprendizado, faz parte do conhecimento, faz parte de um todo na vida, no nosso dia a dia. Agora,
quando a gente erra repetidamente, isso é complicado. Isso é crítico. Então a gente tem que fazer ali uma análise para verificar o que está acontecendo, né? Como que você está errando? Porque se você repete os erros, tem alguma coisa errada. Seja no seu nível de conhecimento, seja no seu nível de interação, de busca por crescimento profissional, de busca por crescimento pessoal, de busca por equilíbrio emocional, e isso é muito importante. Agora, também pode estar acontecendo situações que te levam a errar porque você já está em um nível de descontrole emocional. E é importante observar o que está causando este descontrole emocional. É o ambiente, são outros problemas que você tem na sua vida, seja pessoal ou profissional também. Enfim, se algum erro está se repetindo e se isso acontece de forma que você acaba nem se sentindo, nem observando e ele acaba sendo algo meio natural, é importante observar o que está causando, né, essa situação na sua vida. Porque quando a gente erra diferente, aí sim existe algo a mais. Você às vezes erra diferente por quê? Porque você tenta caminhos diferentes. Porque você tenta situações diferentes, onde muitas vezes você está buscando evoluir, você está buscando crescer e acaba errando. Mas este acaba sendo, na minha concepção, um erro positivo. Mas, poxa, como assim, né? Um erro positivo? Ele é um erro positivo porque você vai muitas vezes na tentativa e erro quando não tem 100% de segurança, de confiança ou de conhecimento naquilo em que você está buscando crescer, em que você está buscando aprender. Então, muitas vezes a gente acaba tentando e a gente também erra. E quando você erra numa situação como essa, isso sim é diferente. É um tipo de erro que está te levando para o crescimento. E você consegue analisar, consegue interagir e consegue aprender com seus erros. Porque todo dia é um novo dia. A cada dia nós temos uma nova experiência. Então, o que eu deixo de mensagem aqui é olhar para um novo dia, olhar para as experiências de cada dia. Cada dia é um dia, cada dia é uma lição nova. Então, dias diferentes, erros diferentes, problemas diferentes, erros diferentes. Então, nenhum dia é igual ao outro, mas nenhum erro pode ser igual ao outro. Quando o erro está sendo repetido, alguma coisa está fora de controle em nossa vida. Então, dias diferentes, problemas diferentes, erros diferentes. Pensando assim, agindo assim e observando sobre esta ótica, com certeza você vai evoluir em sua vida e os resultados da sua vida, sejam eles profissionais ou pessoais, serão muito melhores. Esta é a reflexão de hoje, é neste assunto, é neste olhar que eu gostaria que vocês pensassem e continue conosco na nossa página no Facebook, maisaudenaweb.com/Facebook ou maisaudenaweb.com/canal e aí você acessa os nossos conteúdos no YouTube para ter acesso a muito mais informação. Espero por você, nos encontramos nas nossas páginas, nas redes sociais. E se você tiver algo a falar conosco, escreva para a gente. O nosso e-mail é saúde@maisaudenaweb.com. A todos um excelente dia e tchau!